Fala galera, bom dia. Mais uma live de sábado. Loja aberta das 8, né? Já 9 horas agora, até as 12 horas. Bastante novidade aí no showroom. Mas essa semana aí tem que sair a compra porque foi vendido uns carros essa semana. Precisamos repor um pouco aí o estoque. Mas vamos lá, o que interessa. A live não é para falar aqui da loja, a live é sempre para eu abrir aqui as notícias junto com quem estiver comigo, a gente lê, trocar uma ideia sobre o que aconteceu aí na semana neste mercado do carro e seus paralelos também, né? Nem sempre o assunto é só o carro, mas coisas que seguem junto em paralelo a deste mundo que é bem amplo, bastante pessoas se interessam, né? E vamos abrir algumas notícias. Gosto muito de abrir aqui o Notícias Automotivas, que não é vinculado a nenhum grande canal. Pensa-se ser mais isento, faz boas matérias. Eu não li nenhuma ainda, vou abrir aqui junto com vocês. Só fechar a porta aqui para não... o barulho da loja aqui não atrapalhar. Vamos lá. Uma matéria que eu estava olhando aqui bem interessante é com esse título aqui, ó. Empresa de estações de recarga de EVs, que são os veículos eletrificados, tanto híbrido quanto 100% elétrico, mais plug-in, né? Cria cabo resistente a cortes e com alarme para impedir ladrões de os roubar para vender o cobre. Então, eu já fiz uma live falando, né, de uma matéria aí desses grandes índices aí de furto, de cabo de estações de carregamento, né? Esses cabos aí possuem bastante cobre, ficam na rua, ficam expostos, e o pessoal rouba os cabos das estações. E foi um episódio bem recorrente aqui no Brasil, ali em Campos do Jordão, onde haviam se distribuídos ali uma certa quantidade de estações de carregamento na rua, né? Até porque lá é uma região que atrai pessoas de alto poder aquisitivo, então era nítido que haveria, né, pelo menos a partir desta temporada de 2024, uma maior circulação de veículos eletrificados, então meio que se prepararam lá, instalaram algumas estações. Mas quando os turistas ali chegaram para usar essas estações de carregamento, várias estavam danificadas e principalmente pelo fato de os cabos, né, de onde conecta ali a estação e o conector do cabo, esse cabo aí, cabo de carregamento, havia sido furtado. Então esta empresa, né, como diz aqui no título da matéria, criou esse cabo, vamos dizer assim, blindado, né? Vamos ler um pouco aqui da matéria. A infraestrutura de carregamento para veículos elétricos nos Estados Unidos tem sido alvo de crítica há anos, com problemas variando desde carregadores defeituosos até atos de vandalismo. Então, só para salientar, né, isso não foi um problema aqui só do Brasil, isso é um problema mundial. Em 2023, cerca de 20% das estações de carregamento no país foram afetadas por vandalismo. Para enfrentar este desafio, a ChargePoint anunciou duas novas medidas de segurança. Cabos de carregamentos resistentes a cortes, um tipo de blindagem, né? E um sistema de alarme integrado nos carregadores. Essas inovações buscam proteger a funcionalidade das estações de carregamentos públicas, à medida que o número de EVs nas estradas continua crescendo rapidamente. É isso aí então, o mercado funciona assim, né? Tem-se um problema, alguém vem com a solução e ganha dinheiro com isso. E às vezes essa nova solução cria um novo problema que gera uma nova solução. É assim. Partindo do pressuposto que o nosso problema era a poluição, foi se desenvolvido, entre aspas, aí, né, o carro elétrico para suprir esse problema da poluição. Criou-se um novo problema.
que é onde carregar os carros. Então, bota-se carregador de carro elétrico na rua. Solucionado um problema, cria-se outro, que é o quê? Novo problema, estão vandalizando e roubando esses cabos. Agora vem uma nova solução, cabos blindados. E aí vai e não acaba nunca, né? É assim que o mundo funciona e é assim que ele vai para frente. Beleza? Então, o mercado vai se adaptando aí e as coisas no fim vão dando certo. Outra notícia aqui voltada ao mercado, né, de eletrificados, agora sobre o mercado nacional. O título da matéria é: Mercado nacional absorveu quase 7 mil carros eletrificados na primeira quinzena do ano. Híbridos plug-in lideram preferência do consumidor. Eu não abri aqui o resto da matéria, mas eu imagino que grande parte desse volume é BYD, GWM e Fiat, né? A Fiat veio aí bem agressiva para os padrões nacionais em termos de eletrificação, com o Fastback e o Pulse. Vamos lá. O mercado nacional comprou uma boa quantidade de carros eletrificados na primeira quinzena de janeiro, com 6.937 unidades. Os números da Bright Consulting revelam que a preferência ainda é pelos PHEVs, que são os híbridos leves. Com 10,1% de participação, os carros eletrificados tiveram uma queda de 29,2% em relação aos 9.791 da quinzena anterior, mas um crescimento de 17% frente aos 5.895 vendidos no mesmo período de 2024. Diante dos números, o Brasil comprou quase 3 mil unidades em híbridos plug-in neste período, com 43% das vendas do segmento. O híbrido plug-in existem duas versões, né? O híbrido plug-in, que é aquele que você utiliza um carregador em casa, e existe o híbrido de ciclo fechado, o híbrido puro, que é aquele que o motor a gasolina, né, carrega o carro. Os destaques entre os híbridos plug-in foi BYD Song Pro, que é um BYD que veio bem competitivo. Ele tem um design muito semelhante ao Song Plus, porém um pouco menor. Foram tirados alguns opcionais, como sistema ADAS, teto solar, que vendeu 1.076 unidades, mostrando boa aceitação do BYD no mercado brasileiro com a sua expressiva gama de híbridos. A boa aceitação aqui ela é relativa e vale a discussão, porque como eu comentei na live passada, enquanto é novo, sossegado, tranquilo. Mas o sucesso, a boa aceitação, ela se prova no mercado de seminovo. Esse carro ele vai ser bem aceito no mercado de seminovo a partir ali dos seus 40, 50 mil quilômetros. Como que vai ser a depreciação desse carro? Porque se ele não for bem aceito no seminovo, se o proprietário falar, comprou um zero, chegou para negociar, depreciaram muito o carro dele porque ele tem 40 mil quilômetros com 2 anos de uso. É um carro seminovo. Ele não troca em outro com o mesmo carro da marca. Ele volta para uma estratégia mais conservadora. E isso a médio prazo vai impactar na venda dos novos. Então ele tem que ter uma boa aceitação no seminovo, para que aquele consumidor do zero sinta-se estimulado a se manter na marca, né? Como eu falei, o carro no mercado brasileiro ele é o segundo bem mais valioso da família. Então, o consumidor médio ele não está propenso a grandes desvalorizações. Esse é um dos motivos porque Honda e Toyota, apesar do valor agregado alto, vende muito bem no Brasil e as marcas também mais tradicionais. Já entre os híbridos EV, que são os híbridos leves, que tiveram participação de 35%, com 2.400 unidades. Destacam-se aí os modelos como o Fiat Fastback, com 1.600 unidades, e o Haval H6, com 986 exemplares. Então, é justamente o que eu falei antes de ler a matéria. Ia se destacar aqui BYD, GWM, aqui com o Haval H6, e a Fiat com Fiat Fastback. Este é o panorama do mercado, ele está bem claro, né, sem grandes surpresas.
Por fim, os carros elétricos emplacaram 1.518 unidades na primeira quinzena de janeiro, com participação de 28%. Essa participação que ele está falando aqui é referente aos veículos eletrificados, aquelas 9 mil unidades vendidas na primeira quinzena, né? Quase 22% foram veículos elétricos. O mais vendido não poderia ser diferente, BYD Dolphin Mini com 598 unidades. Se eu não me engano, essa coisa de Mini no nome está dando uma discussãozinha aí jurídica com a Mini, tá? Parece que vai se criar uma novela aí, andei lendo alguma coisa. Vamos ver. Os números mostram que o Fiat Fastback foi o eletrificado mais vendido no começo de 25 e confirma que já esperávamos, dado a popularidade do SUV de estilo coupé da marca italiana. Marca italiana, projeto 100% brasileiro, né? A Fiat tem rede para vender volume, tem nome, então com certeza eles iam tomar aí a liderança, né? Beleza, tá bom disso aqui. Vamos ver se eu acho alguma outra matéria. Seguindo falando de Fiat, então. Carros da Fiat e Hyundai perdem potência na linha 2025. Saiba quem são eles e o motivo pela qual ficaram mais fracos. Isso aconteceu também, foi notícia na semana passada, em relação ao Jeep, com os motores T270, que é o 1.3 Flex, que é de origem FCA, e consequentemente agora se reflete aqui nos carros da Fiat, né? Vamos ver se é isso mesmo. Os carros da Fiat e da Hyundai ficaram mais fracos na linha de 2025 e mostram como regras ambientais pressionam cada vez mais os automóveis a combustão em meio ao processo de eletrificação manual. A perda de potência foi verificada em alguns modelos da Fiat equipados com um motor GSE 1.3 Turbo, o T270, sendo eles a picape Turo e o SUV Fastback. Então isso é normal agora, porque lá atrás foram determinados por lei o nível de poluição para cada tipo de propulsor, né? Então as fábricas vão se adaptando gradativamente e está se apertando cada vez mais os carros têm que ser menos poluentes. Aí para dar uma sobrevida nesses projetos de motores, que eles levam um tempo até se pagar, né? Então eles têm que durar aí por bons anos, vão se usando algumas manobras. Aumenta-se a capacidade do catalisador, o catalisador quanto mais potente, ele tira a potência do carro, né? Porque o que acontece? Eu vi uma explicação muito boa esses dias em um vídeo, que o motor do carro é como se fosse uma bomba de ar. Tem a entrada de ar e a saída de ar. Quanto maior o fluxo de entrada de ar e de saída de ar nesta bomba de ar que é o motor, maior a potência dele. Por isso, quando a gente coloca um filtro esportivo para entrar mais ar, por isso, quando a gente coloca uma turbina que vai comprimir esse ar, vai aumentar a pressão do ar injetada na câmara de combustão, aumenta a potência do motor, e por isso quando a gente arranca o escape do carro, coloca o escapamento esportivo, que aumenta a vazão desse ar de escape, também aumenta a potência do motor. Só que quando você também, vamos supor na parte de escape aqui, que eu puxei a linha de raciocínio sobre os catalisadores, né? Você faz um escapamento direto, que você libera o fluxo de ar, que você tira todos os filtros, você aumenta a emissão de poluentes, né? Então, quanto mais filtro você coloca, mais você restringe a saída de ar, né, que seria a função do catalisador, menor a potência do carro. Eu não sei se tecnicamente foi isso que fizeram no Fiat, nos motores T270. Possivelmente seja porque eles não vão diminuir a potência do turbo, porque eles já não trabalham ali com uma sobrealimentação, com uma pressão em bar muito elevada. É geralmente uma questão ali
uma relação de custo-benefício, de durabilidade, consumo de combustível e potência muito boa em termos de turbo. Então, onde sobra uma margem de manobra, geralmente é na parte de escape, né? Então, possivelmente aí melhoraram o catalisador, o que resultou numa perda de potência. Os motores T270 passaram dos seus 185 cavalos para 176, 9 cavalos a menos, ainda é bastante potência. O torque se manteve, 27,2 kgfm de torque, um excelente torque, em baixíssima rotação, 1.500 RPM, então é um carro que entrega a sua potência desde os primeiros momentos, que eu defendo que é o mais importante do que potência absoluta, é a potência em baixa rotação. Para nós aqui no dia a dia, em cidades, arranque para, subida de morro, aceleração para ultrapassagem, potência em baixa. E os motores da Hyundai, que são o 1.0 TGDI, né, com 120 cavalos, ele passou para 115 cavalos na gasolina, mantendo o torque, né, de 17. Eu entendo muito pouco assim, da parte técnica de motor, mas eu imagino que o torque esteja mais alinhado à parte de turbo, que não é mexida, e a potência absoluta esteja bem relacionada ao escape, que aí é onde sofreu aqui a alteração. Então, por que ficaram mais fracos, né? Aí a resposta é resolução ambiental Proconv L8, que reduz os limites para a emissão de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e particulados. Então é justamente o que eu falei aqui. A internet caiu. Passou no meu computador. Desconectou aqui. Vamos reconectar. Ué, estou com probleminhas na internet. Aí voltou. Beleza. Pessoal, eu estou com os atendimentos para fazer aqui, eu vou ter que encerrar a live. Live um pouquinho mais breve hoje. Tá, loja aberta até as 12 horas. Sábado estamos de volta. Abraço, valeu.